Gente, tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje é honrando as suas origens. Honrando as suas origens. Você sabia que muitas vezes você não prospera porque você está em estado de honra com as suas origens, com de onde você veio? Eu vou explicar melhor sobre isso. Isso é um fator psicológico e muitas vezes, na maioria das vezes, inconsciente. Dila, muito bom dia. Eu tô com o tripé do carro aqui improvisado, porque quem viu o meu vídeo do futebol, eu estourei o tripé no último lance. Vamos lá. Quais são essas origens? Primeira coisa, nossas origens familiares. Segunda, nossas origens de onde a gente veio, o local onde a gente veio. Terceiro, as nossas origens das nossas amizades. Então, muitas vezes, você não prospera porque você fica se auto-sabotando para continuar honrando as suas origens, para continuar pertencendo aos lugares. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Eu vi um. Eu acompanhei um cara que ele mora na favela da Rocinha. E ele posta como que é a rotina lá no morro, como é que é o esgoto, como é que é para jogar o lixo fora, como é que são os becos, como é que é a vida sofrida, como é que é jogo do Flamengo. E assim, porque inclusive o Flamengo ganhou do Corinthians de lavada ontem. Puta merda, viu? Mas enfim, ele mostrando essa situação, essa realidade. Aí teve um comentário numa postagem dele que eu vi assim, o cara falando, nossa, nem que me pague, eu moro num lugar desse. Pô, eu arrumo um jeito e saio. Aí eu vi pessoas falando, mas o fato é que tem pessoas até bem-sucedidas lá, mas elas não querem sair de lá. Elas não querem sair. Elas gostam. Aí o cara falou, os cria do morro não saem do morro. E esses comentários me fizeram ter uma boa reflexão. Realmente, de fato, tem pessoas que honram tão forte o seu lugar de nascimento ou o seu lugar que foi criado, que a pessoa não sai de lá, de jeito nenhum, do lugar físico. Pode estar ruim, mas ela nasceu lá, naquela cidade, naquela comunidade, naquele lugar. Então existe essa questão física da coisa, né? O local físico. Mas existe também a questão das amizades. Existe uma cultura empregada no nosso povo muito forte de que rico é mal, que dinheiro é mal, que dinheiro é sujo. Sua mãe fala para você lavar a mão quando você pega no dinheiro. E aí o que acontece? Quando você se vê, isso aqui acontece muitas vezes no inconsciente, tá? Quando você se vê na possibilidade de ganhar dinheiro, você sente que, pô, eu sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa má. E você começa a se sabotar disso. Por quê? Porque você quer honrar suas origens. Você quer continuar tendo as mesmas amizades. Você quer continuar pertencendo ao mesmo lugar, no mesmo lugar. Você quer continuar pertencendo em similaridade com a sua família. Afinal, isso aqui é humano. Quando você faz mais dinheiro, acontece muitas vezes de desencontrar, muitas vezes com a família, muitas vezes com os amigos. Muitas vezes as pessoas começam a te achar que você é metida e assim por diante. Então, como um mecanismo de defesa para você continuar pertencendo àquele lugar que você ama, aquelas pessoas que você ama, muitas vezes você começa a se sabotar. Você começa a honrar eles gastando todo o teu dinheiro. Aí acontece muito de pessoas até conseguirem um bom emprego, conseguirem prosperar em vendas nos seus negócios, só que aí a pessoa ela não consegue parar dinheiro na tua mão. Ela tá o tempo inteiro gastando. Para quê? Para ela continuar no zero e ela continuar honrando aquele lugar. Ela vai no shopping, vai no mercado e ela começa a comprar coisas que ela não precisa até ela ficar com a mão vazia. Não consegue segurar dinheiro, nada. Existe um outro grau de honraria que é sobre os nossos pais. Veja bem, é importante honrar os nossos pais, mas essa distorção de honra também é muito ruim. A pessoa honra os pais como? Não conseguindo ficar acima. Muitas vezes seus pais viveram uma vida sofrida, muitas vezes seus pais tiveram dificuldades na vida, dificuldades financeiras severas, e aí quando você se vê abandonando aquelas origens, quando você se vê conseguindo prosperar mais do que eles, você se sente mal, e aí você começa a se sabotar, porque você não suporta o fato de você conseguir estar melhor financeiramente que seus pais. Como eu falei, isso é inconsciente, tá?
mas você vai ver no padrão de comportamento. Você vai ver que muitas vezes esse padrão de comportamento ele se repete sobre o lugar, sobre as amizades. Você não quer perder as amizades. Você gosta de certas pessoas. Só que a partir do momento que você é diferente, isso aqui está no comportamento humano, tá? A partir do momento que você é diferente do grupo, você passa a não ser mais tão bem aceita no grupo. Você passa a vibrar numa nova frequência. Nós temos vibrações internas. O nosso coração, se você coloca numa máquina, no eletrocardiograma, em alguma coisa de medição, nosso cérebro, você vai perceber que existe uma frequência de vibração. Quando você faz mais dinheiro, quando você está pensando em empreender, enquanto outras pessoas elas estão frágeis, elas estão pensando em que elas não podem mais porque aquela vida que elas estão vivendo, por exemplo, e você começa a vibrar numa nova frequência, é como estações de rádio, você começa a se desconectar daquelas amizades, mesmo estando presente. O papo de vocês para de fazer sentido. Então, acaba se desconectando. Só que como um mecanismo de defesa, para você não se desconectar, você começa a se sabotar para vibrar na mesma frequência do grupo, para honrar o grupo, para não perder aquilo que você tinha. Muitas vezes essa honraria vem nas nossas ideias. Todos nós temos uma sequência de crenças que foram imputadas a gente através da nossa vivência. Crença de não merecimento. Muitas vezes você imagina que você não merece amigos melhores, você não merece mais dinheiro, você não merece uma vida melhor que a dos teus pais, você não merece um cônjuge melhor, um relacionamento melhor do que o que os seus pais tiveram, enfim. E aí, por você bater essa crença na sua cabeça e você viver isso tão forte, você quer honrar a tua ideia, para provar para si mesmo que você está certa. E aí o que acontece? Você começa a se sabotar. Você começa a se sabotar para que você tenha razão sobre a indignação que você tem pelo mundo. Se o mundo é tão injusto quanto você pensa, você não pode estar prosperando, porque é injusto. E aí você começa a se sabotar. Você começa a sentir um cansaço para fazer certas coisas. Você não consegue terminar tarefas que você começou. Muitas vezes você está indo bem. Você está vendendo. Às vezes o seu anúncio está prosperando, está dando certo. Você não consegue manter esse anúncio funcionando. Você não consegue. Você se sabota. Muitas vezes você começa a fazer um plano, começa a fazer uma reforma, não termina. Tudo que você começa a fazer, você não termina. Para quê? É um mecanismo de defesa para você honrar as suas ideias. Então essa questão de honraria está diretamente a você, as suas ideias e suas convicções e suas crenças. Está aos seus amigos, você continuar vibrando na frequência deles. Está aos seus pais, porque você não suporta o fato de repente você conseguir ser maior financeiramente do que eles, ou no relacionamento, alguma coisa. Família, familiares em geral. Lugar de nascimento. Então é muito importante olhar para isso, para você saber contra quem você está lutando. Se você não sabe contra quem você está lutando, se você não sabe o que você precisa combater, você não consegue se preparar para o bom combate. Então é muito importante entender contra quem você está lutando. A Lidiane falou, é muito sério, é seríssimo isso. Tem gente que não prospera porque está em honraria com certas coisas. A melhor forma de você honrar seus pais, por exemplo, é prosperando. Por quê? Porque a lógica é os pais criarem os filhos para eles se virarem sozinhos, para eles vencerem na vida, para eles conseguirem fazer aquilo que tem que ser feito. Agora, se você não consegue fazer isso, você não está honrando seus pais de verdade. Tem gente que pensa que honrar os pais é sustentar os pais. Aí muitas vezes a pessoa não consegue prosperar porque todo o dinheiro que pega, isso acontece muito com um filho homem. Todo o dinheiro que ele pega, ele dá pra mãe. Ele dá pra mãe. Ele dá pra mãe. Às vezes a esposa em casa, ela vive um problema muito sério. Por quê? Porque ele ainda é o filho da mamãe. Não que você não tenha que honrar seus pais, ajudar seus pais. Mas é primeiro você tem que construir. É aquilo que eu falei ontem sobre a máscara. Ontem ou anteontem na live. Primeiro você coloca a máscara em você. Depois você coloca até nos seus filhos. Primeiro você prospera. Porque senão você vai estar gastando todo o combustível e dando combustível para os seus pais. Você tem que viver a sua vida e honrá-los.
Mas a melhor forma de honrá-los é prosperando. Você precisa prosperar na tua vida. Aí você vai ver. Acontece muito. Filho homem que negligencia a casa, negligencia os filhos. A esposa passa, nossa, por desafios terríveis. Porque o filho, ele tá lá. Ele é o filho da mamãe ainda. E o filho da mamãe, ele precisa cuidar primeiro da casa da mamãe. Depois ele cuida da própria casa. E tá errado. Quando ele casou com você, ele se tornou o homem da casa. Ele tem que sustentar a sua casa. Ele tem que honrar a mãe dele. Mas a primeira forma de honrar a mãe dele é estruturando o lar dele. O João de Barro, sabe o passarinho João de Barro? Antes de qualquer coisa, primeiro ele constrói a casa dele. Primeiro o lar. Depois que ele constrói o lar, aí ele vai resolver as outras coisas. Então primeiro é o lar. E às vezes, de repente, talvez você se identificou com isso que eu tô falando, seu marido acaba sendo esta pessoa. O que você tem que fazer? Você tem que brigar com ele? Não. Tem que agir com sabedoria. Primeira coisa é entender contra o que você está lutando. E o conhecimento, ele é libertador. O conhecimento liberta. Aí você vai usar da sua sabedoria para melhorar essa situação. Talvez seja você essa pessoa. O fato é que sempre que você não prospera, você vai olhar, você está honrando alguma coisa. Seja uma ideia tua, seja alguma coisa externa, seja alguém, seja um lugar. É muito importante olhar para isso. Senão, você fica rodando em círculos, não consegue sair do lugar. Entendeu contra quem você está lutando, aí você começa a lutar o bom combate. Muitas vezes, só de entender a situação, a cura já acontece. Mas de repente, se a cura não acontecer, você já sabe contra quem você está lutando. E aí você já dá um passo à frente. Tá bom? Então eu quero que você reflita muito na sua vida. Quais são as áreas que você não está prosperando? E tenta levar em consideração alguma coisa de honra que tem no seu coração sobre escassez, sobre amizades antigas, sobre falta de crescimento. O que está fazendo você não crescer para você continuar pertencendo a determinado grupo, determinadas ideias, determinado local? Reflete muito sobre isso. Tá bom? Esse foi o tijolinho de hoje. Cada live é um tijolinho que a gente constrói para o melhor ano de nossas vidas. E eu volto a afirmar aqui. Talvez você não esteja vivendo o ano mais legal da tua vida nesse momento, mas você está construindo. Você tem que continuar com a fé no teu coração. A fé é o impulsionador. Talvez quando você falou que ia ter o melhor ano, você só teve problema. Só que por trás de todo problema existe uma solução. O empreendedor é um solucionador de problemas. Então, simplesmente continua. Tenha fé. O povo de Israel foi resgatado do Egito para ir para o deserto. Para dar de cara com o Mar Vermelho. Para dar de cara com a sede. Para dar de cara com os amalequitas que atacaram eles por trás. Para dar de cara com 40 anos no deserto. Dificuldades, problemas. Mas eles puderam ser o povo de Deus, receber a palavra de Deus, do próprio Deus. Da mesma forma, você decidiu no teu coração viver o melhor ano esse ano. Só que você precisa entender que para chegar na Terra Prometida tem que cruzar o deserto. Tem que enfrentar esses desafios aí. E quanto mais rápido você enfrentar esses desafios, mais rápido você vai ter a recompensa. Então simplesmente continua. Eu tô aqui com você. Mais um dia, mais um tijolinho. Amanhã faremos outro. Todo dia, 5h22 da manhã, horário de Brasília, estaremos aqui. Eu estarei aqui, você estará aqui. Você estará aqui construindo mais um dia. Vamos pra cima. Se você é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast. Você vai lá, clica lá. Todas essas lives vão pro Spotify. Então, de repente, você vai lavar a louça, vai dirigir, vai correr. Bota no ouvido. Sempre tem uma mensagem que vai tocar teu coração, vai te ajudar e vai te dar propósito nos seus negócios. Afinal, a vida, o caminho, ele é desafiador. Sem romantizar, é difícil pra caramba essa vida. Esse mundo é nível hard. Mas essas lives, com certeza, elas vão abrir teus olhos, abrir teu coração e falar com você.
tá bom? Vai lá, o destaque podcast no meu perfil e ouve. Bota o fone de ouvido, vai correr, vai fazer o que você tem que fazer, vai lavar a louça, ouve. Com certeza vai te ajudar, tá bom? Vamos fazer a nossa oração, a nossa conexão de hoje. Encosta confortavelmente na tua cadeira, coloca os 2 pés no chão, uma postura legal, de preferência 2 pernas sobre as suas coxas. Você vai fechar seus olhos e vai respirar fundo 3 vezes comigo, só pensando no agora, no presente, acalmando o teu coração. Vamos lá, 3 vezes. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por mais essa live, por mais um tijolinho sendo construído no nosso melhor ano. 2025 é o nosso melhor ano. Que o Senhor abençoe nossas ações, seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e nos ajude a enxergar contra quem estamos lutando, contra quais dificuldades estamos lutando. Que cada um aqui venha ter muita clareza do que é que eles estão honrando, que está impedindo eles de crescer, que está impedindo eles de avançar. E que cada um aqui não venha temer a prosperidade, que não venha temer perdas no meio do caminho, que não venha temer inimizades, talvez amigos que se voltem contra ti, ou talvez suas próprias convicções. Que cada um aqui venha ter força para continuar, para viver o melhor dessa terra, para comer o melhor dessa terra. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. 2025 é o meu ano. É o ano de viver o bom combate, de lutar e realizar. Tá bom, gente? Vamos junto nessa. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe vocês. E tamo junto, conta comigo. Tchau, tchau.